Sou a doutora Isis, cardiologista, e ajuda a reduzir os seus riscos de infarto. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre frequência cardíaca lenta, o que é e quando se preocupar. A frequência cardíaca baixa, ela é mais comum em pessoas idosas e ela pode significar um problema de saúde mais grave. Então, à medida que nós envelhecemos, nós esperamos que o nosso corpo vá desacelerando com o tempo, com o passar da idade. E se os nossos batimentos cardíacos também forem diminuindo conforme nós envelhecemos. Isso é um sinal bom ou um sinal ruim? E a resposta é que depende. À medida que nós envelhecemos, há um desgaste natural do sistema elétrico do coração. E isso faz com que a frequência cardíaca se torne mais lentificada com o tempo. Nesse vídeo eu vou falar sobre quando a gente se preocupar com a frequência cardíaca lenta e quais são os sinais de alarme que você deve saber. O que é uma frequência cardíaca baixa? A frequência cardíaca baixa, ela é considerada quando está abaixo de 50 batimentos por minuto. Isso pode ser um problema ou não. Existem casos de bradicardia benignos e malignos. A frequência cardíaca normal é considerada entre 50 e 100 batimentos por minuto. E você pode ter a bradicardia sem apresentar nenhum sintoma, e nesses casos a gente se preocupa menos. Porém, você pode ter a bradicardia associada a sinais e sintomas de alerta, que podem ser sinais de gravidade, que se você ignorá-los, você pode ter problemas mais sérios. Se você tiver uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto associada a algum desses sintomas que eu vou falar, você precisa procurar uma avaliação médica. Esses sintomas seriam fraqueza, falta de energia, baixa resistência ao exercício, dor no peito, falta de ar, palpitações e confusão mental. Então, se você tem uma frequência cardíaca lenta, abaixo de 50 batimentos por minuto, e não possui nenhum desses sintomas, normalmente não há motivo com o que se preocupar. Mas é uma boa ideia você ter todos esses sintomas em mente para caso você tenha uma bradicardia que requer algum tipo de tratamento específico. Por exemplo, se você tiver uma frequência cardíaca de 30 batimentos por minuto, isso pode gerar uma falta de oxigenação no cérebro e gerar sintomas como tontura, falta de ar e até mesmo desmaio. Além disso, esse batimento baixo ele pode causar congestão cardíaca com acúmulo de fluxo sanguíneo nas cavidades do coração, gerando uma insuficiência cardíaca congestiva. A frequência cardíaca muda com a idade e a frequência de atividade física? Bom, normalmente pessoas que são fisicamente ativas, que fazem exercício físico com regularidade, normalmente mais jovens, ativos, elas podem ter a frequência cardíaca mais lenta e isso é normal e saudável. Então, normalmente essas pessoas que fazem exercício físico regular vão ter a frequência cardíaca mais lenta. Isso não indica nenhum problema de saúde, porque elas possuem um bombeamento cardíaco, uma função cardíaca mais eficiente. O mesmo vale para os momentos durante o sono. Durante o sono, a nossa frequência cardíaca ela reduz para até 40 a 60 batimentos por minuto e isso não quer dizer nenhum problema, nenhum sinal de alerta para você se preocupar. É um processo fisiológico do corpo. O que causa a frequência cardíaca lenta? A frequência cardíaca lenta, a bradicardia, ela pode ser causada por diversas causas. Uma delas é o mau funcionamento do marcapasso natural do coração. Então, o nosso coração tem um marcapasso natural que se chama nó sinusal. Quando esse nó sinusal não manda o comando elétrico eficiente para manter a frequência cardíaca normal entre 50 a 100, a gente pode ter um quadro de bradicardia. Esse nó sinusal, ele é responsável por manter o bombeamento da parte superior e inferior do coração para mandar o sangue para
o resto do corpo. Outra causa seria o bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular é quando a câmara superior do coração não se comunica adequadamente com a câmara inferior do coração. E isso gera esse bloqueio entre o átrio e o ventrículo. O átrio é a parte superior, o ventrículo é a parte inferior. Esses bloqueios, eles podem ser benignos ou malignos. Nos casos malignos, é necessário o implante de marca-passo artificial. Outra causa é o envelhecimento. Então, com o passar dos anos, a nossa tendência é que a frequência cardíaca caia com o passar dos anos. Isso acontece devido a um desgaste no sistema elétrico do coração. É mais frequente isso acontecer em pessoas acima de 65 anos. Certas doenças e certas condições também podem contribuir com a bradicardia. Então, por exemplo, o próprio infarto agudo do miocárdio, a doença arterial coronariana pode gerar bradicardia. Uma infecção no sangue que acaba afetando o coração, que é endocardite infecciosa. Uma inflamação no músculo do coração, que é a miocardite. Problemas de tireoide, como o hipotireoidismo, também podem gerar bradicardia. Alterações dos eletrólitos, como a alteração do potássio, do cálcio, do magnésio. Certas medicações, como por exemplo beta-bloqueadores ou medicações para arritmia, também podem diminuir os batimentos. E problemas congênitos de nascença, assim como também diabetes e pressão alta a longo prazo, também podem acabar contribuindo com uma bradicardia. Quando se preocupar com a frequência cardíaca baixa. Então, se você apresenta frequência cardíaca lenta, abaixo de 50 batimentos por minuto, mesmo que você não sinta nada, o ideal é que você visite o seu médico para avaliar causas dessa bradicardia. Provavelmente, o seu médico vai avaliar se você tem algum problema de saúde, avaliar os seus exames, vai avaliar se você usa alguma medicação que pode estar influenciando nos seus batimentos e pode fazer o exame físico para avaliar os seus batimentos cardíacos. Em uma consulta médica, a gente pode realizar o exame chamado eletrocardiograma para avaliar os sinais elétricos do seu coração e avaliar se eles estão funcionando de forma adequada, se é o ritmo normal do coração. Além disso, a gente pode utilizar de outros exames também para avaliar a frequência cardíaca, como o monitoramento de 24 horas, o Holter, em que a gente avalia durante todo o dia, inclusive no sono, a sua frequência cardíaca e o seu ritmo cardíaco. Às vezes, mudar alguma medicação ou usar uma pequena estratégia já pode resolver o problema. Caso contrário, ou seja, alguma arritmia maligna ou essas pequenas medidas não resolvam, a gente precisa colocar o implante do marca-passo artificial por uma cirurgia minimamente invasiva para que você possa melhorar a sua frequência cardíaca e os seus sintomas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.